Oi pessoal, é um grande prazer estar aqui hoje falando com vocês. Agradecer ao nosso amigo Ivan por incentivar a fazer essa palestra, essa conversa na verdade, que eu acho que o tema de hoje é bastante importante para todos nós. Agradecer também ao pessoal, todo o pessoal do CEA, o Centro Espírita da Luiz, que estamos nessa casa cada vez mais aprendendo, ajudando e trazendo conhecimento para a gente e para todos que estão próximos a nós. E hoje, como vocês viram no início, hoje vamos falar sobre parentela corporal e a parentela espiritual. Então, o que seria a parentela corporal e a parentela espiritual? O Evangelho segundo o Espiritismo traz no capítulo 14, no item 8, onde fala que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Ou seja, se nós que fomos criados antes da existência carnal, então viemos do espírito, né? Nossos pais, eles nos trazem, que são a nossa herança consanguínea, essa encarnação, que segundo diz o Evangelho é a nossa encarnação mais importante, porque é a que estamos vivendo agora. Então, se estamos aqui com eles, com a nossa família, nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nossos tios, então somos com eles que a nossa primeira escola. Então, se estamos aqui com laços consanguíneos, é porque precisamos dessa escola, como diz, né? Parentes próximos são os mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anterior relações, mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que a ele serve de provação. Então, isso vem nos afirmar que os espíritos simpáticos não só são aqueles que têm ligações boas, né? São aqueles que, através de necessidades do pretérito, de outras vivências, ou por sintonias que temos entre nós, por acontecimentos, por vivência que tivemos em outro momento, em outra vivência corporal, estamos aqui para rever e aos poucos dilapidando esse nosso espírito que é imortal, que é como diz, nós vamos passar por momentos de melhoria, né? E por isso que toda vez que viemos na encarnação, precisamos passar desde a infância até a velhice, para acrescentar algo ao espírito, ter esse tempo de aprimoramento, né? Interessante que muitas vezes a gente vai, como alguns exemplos que a gente acaba lendo em alguns livros, que ele mostra como é que para fazer, por exemplo, o feijão, o que é que a gente precisa na noite anterior, para a gente fazer no dia, na noite anterior a gente precisa catar o feijão, botar ele de molho e mais na frente a gente colocar ele
no fogo, na panela de pressão, né? Demora um tempo. Se não tem a panela de pressão, demora muito mais na panela normal. Então, quem nunca teve essa experiência de fazer isso, que coloque para ver que demora bastante. Então é isso. Então o que é que isso vem nos mostrar? Que tudo na vida ele precisa de um aprimoramento, né? E nós, o nosso espírito não seria diferente. Deus não ia colocar em nós essa oportunidade de estarmos aqui, ia vir tudo fácil, tudo ao contrário. Vem da forma que nós precisamos evoluir. Não são maneiras fáceis, exatamente porque ninguém evolui tendo boa vida, ou tendo. Não que não precisamos ver tudo com olhos bons, mas tem momentos que são difíceis exatamente para esse crescimento de todos nós. Então muitas vezes temos pais, ou temos, os pais têm filhos difíceis e a gente não entende por quê, né? Então é aquela velha história, quanto mais dá, mais é cobrado. Então não achemos estranho se nós espíritas, ou qualquer pessoa que tenha um pouco mais de elevação ou um pouco mais de conhecimento sobre a vida verdadeira, que não é aqui, é no mundo espiritual, a gente começa a entender que às vezes essas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento são elas que recebem mais aqueles irmãos com dificuldade, ou porque precisam melhorar mais rápido ou ter um crescimento. Então, que possamos aprender com esses nossa vivência ou nossa oportunidade que a gente tem. Então, no livro dos Espíritos, no Evangelho, Mendigo, ele fala: há, pois, duas espécies de famílias, as famílias de laços espirituais e as famílias de laços corporais. As famílias de laços espirituais são aquelas que a gente permeia toda uma existência, ou durante um tempo com um laço corporal. Se esse laço corporal ele vai se fortalecendo, ele se mantém. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 62, Emmanuel define: é razoável sugerir-se uma divisão entre conceito de família e parentela. O primeiro, que é a família, constitui o símbolo dos laços eternos do amor. Que laços são esses? São laços que nós construímos, exatamente a história do feijão. Aquele laço que construímos durante muitas vivências, ou aqueles espíritos que nos são muito carinhosos, que nos são muito amorosos, que a gente vive bem ao lado deles, sem nenhuma dificuldade. Então, a segundo significaria o caminho de lutas, e que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Ou seja, então aí fala bem ele, diluir esta imperfeição. O que seria diluir essa imperfeição? Seria aqueles sentimentos que às vezes um filho tem pelo pai, o pai tem pelo filho, de repulsa, de raiva, que nada justifica nessa vida. Um pai que não tem um conhecimento de uma vida após a morte, não tem conhecimento da espiritualidade, não tem conhecimento da imortalidade da alma, ele se pergunta: por que meu filho, toda vez que eu vou falar com ele, mesmo desde novinho, ele me trata mal? São aquelas famílias que vivem em eterna
dificuldade. Por que será? Porque temos exatamente que diluir, fazer com que esses sentimentos que temos uns pelos outros, eles possam ir diminuindo e através do amor, através desse amor que Deus e Jesus Cristo nos trouxe, os exemplos aqui à Terra, que nos mostraram, onde o exemplo que Jesus, no momento que ele está com os discípulos e com o povo, e que ele pergunta: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Quem é meu irmão? Onde ele quis dizer com isso que toda a vida espiritual, todos que estão ali são meus irmãos, independente do laço consanguíneo, do laço carnal. Ele está ali, todos estamos presentes um na vida do outro. Nós estamos juntos numa família consanguínea, mas também estamos ligados numa grande família do planeta Terra e a grande família do planeta Terra e do universo. Então é aquela coisa, não se move uma flor, eu não me movo que eu não possa mover uma flor ou me mover em qualquer canto. Por quê? Porque todos estamos ligados os fluidos. Então os pensamentos são ondas, os sentimentos estão dentro de nós, mas os pensamentos que são gerados, as dificuldades, o amor, tudo isso é transportado para o nosso próximo. Tudo isso são energias. Às vezes as pessoas que não têm conhecimento da imortalidade da alma, ou não têm o conhecimento espiritualista, nos perguntam: mas por que essa questão de energia? As pessoas perguntam: e energia existe? Existe. Quando a gente começa a diluir certas coisas ruins que estão no nosso pensamento, no nosso sentimento, a melhorar nosso meio de viver, nossa forma de sentir, nossa forma de receber Deus próximo de nós, eu acho que todos nós vamos diluindo isso. E, consequentemente, vamos aceitando aquelas pessoas que estão próximas a nós. Eu acho que isso é bem importante. Então, Emmanuel, ele é bem, como é que eu posso dizer, forte em trazer que a parentela é diferente da família, porque a família é este ser espiritual que está ligado a várias encarnações, a vida espiritual, que estamos sempre ligados a eles, independente do tempo. E a parentela é aquela ligação carnal, consanguínea, daquela encarnação que estamos ou daquela encarnação que acabamos de terminar. Então, não que a parentela, com esse diluir de dificuldades, diluir de sentimentos, ele não possa se transformar numa família espiritual e se tornar para toda a eternidade. Então, continuemos. No livro Jesus no Lar, no capítulo 2, ele fala: o lar é a escola das almas, templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Ou seja, o lar é a escola das almas. Isso é bem forte. Ou
Para algumas pessoas isso seria bem forte, até pelas vivências, né? O templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco no grande entendimento da humanidade. Então, às vezes a gente encontra pessoas que dizem que é mais fácil conviver com as pessoas que estão fora do nosso lar do que com as famílias ou as pessoas que convivem com o nosso lar. Muitas vezes é difícil, lógico que não são todos os parentes, alguns outros que são mais difíceis, como também encontramos pessoas que têm uma convivência muito próxima, uma convivência bem amigável, de laços mesmo, que a gente diz, poxa, fica bem nítido que são pessoas que têm uma ligação muito importante, muito amorosa. E isso faz com que o crescimento nos dois lados seja importante. Esses laços que têm essa dificuldade, como já disse, como já falamos, são laços que vêm trazer essa melhoria para nós. Imagina um coração que nasce, uma pessoa que nasce com esse coração tão cheio de nebulosidades. Com o tempo ele começa a se diluir, como diz Emmanuel, como diz a espiritualidade, que nos mostra que esse sentimento ele vai trazendo. E o mais interessante é que a própria psicologia nos mostra que precisamos enfrentar, viver entender que nossos pais ou nossos filhos, eles vieram para nos ajudar, estar junto todos. É muito interessante. Nessa vivência do lar, nos traz conhecimento para toda uma vida. Então, como eu estava falando, com pessoas que têm esse amor, essa ligação muito forte com as pessoas do lar, então normalmente tem esse aprendizado e leva para a vida por um aprendizado, por coisas que precisam melhorar, né? A família vem com aquele laço bom, e alguns momentos ou algumas pessoas que precisam dar essa melhoria. Então, continuemos. Qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Então, diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 775, uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, será que nós, se não tivéssemos uma ligação no lar, esse laço forte da família, como estaríamos hoje? Né? Isso fica bem claro quando a gente olha para as famílias que têm essas dificuldades, que são famílias que não têm laços fortes. Elas têm as dificuldades, têm filhos que vão para algum tipo de drogadição, uso de drogas. Então, mostra a psicologia que quando as pessoas precisam do uso das drogas, do uso de qualquer tipo de adicção, é porque estamos faltando algo na vida daquela pessoa.
aquela pessoa precisa de algo na sua existência, ele precisa trazer aquela droga, aquela adicção, é para alimentar algo que está dentro dele, que ele busca e que não sabe o que é. E que normalmente está dentro da gente, está dentro da família. Às vezes são sentimentos mal diluídos. Aí é que a gente volta, começa a fazer sentido com o que diz lá no início, que a família é a diluição desses sentimentos, é a diluição desses momentos que não sabemos lidar, que em outras vivências passamos por isso e que não sabíamos. Chegamos até um ponto, fomos a brigas, a mortes, a dificuldades, a traições, a vivências difíceis em outras encarnações, e viemos agora naquele lar ou naquela família onde trazemos tudo isso, onde trazemos pais, filhos que não se olham, que não se conversam. Então os pais, pelo lado carnal, têm essa responsabilidade de criar um filho, de trazer os limites. É aquela criança que desde pequena é arredia, não para. O pai não tem que procurar ter aquele, como é que podemos dizer, procurar dar limites àquela criança. Em alguns momentos pensamos, não, tem que bater, tudo tem o seu momento. Eu acho que tudo tem um equilíbrio também. Tudo precisa ser feito em alguns momentos, mas também precisamos refletir por algumas atitudes. Nós, como convivemos com muitas pessoas, atendemos pessoas no dia a dia, e de vez em quando abordamos algumas pessoas com as atitudes, perguntamos sobre os sentimentos e tudo. E algumas pessoas às vezes trazem demandas da família, reclamações do pai, da mãe. Ah, porque meu pai fez isso, eu não gostava disso. E a gente vê que quando não respeitamos às vezes aquela pessoa que está ali, quando esse ser, essa pessoa cresce, esse filho cresce e vai ter a sua família, ele muitas vezes, quando ele não administra esse sentimento, esse modo de ver com a família dele, a família que a gente diz, a família dos pais, né? O pai e a mãe desse indivíduo, mais na frente ele vai repetir certas situações exatamente para ser visto essa situação, para ser diluído. Eu acho que essa é a palavra que fica assim muito importante, que a gente vai diluindo aos poucos, e com a convivência, se a gente consegue enxergar. Por isso a importância da psicologia, tão importante nos nossos tempos, para ajudar a gente a enxergar essas dificuldades. Então, continuando com aquela pessoa que ele olha e vê, eu tinha essas dificuldades com meus pais, minha mãe não me olhava, minha mãe não me respeitava, era muito narcisista comigo, era aquela pessoa muito cruel comigo. E mais na frente, esse rapaz, essa pessoa, ele mesmo fala, eu me peguei fazendo a mesma coisa que meu pai fazia comigo. Por que será que ele se pegou? Que bom que ele teve essa... E ele falou para mim, no mesmo momento que meu pai, que eu fiz aquilo com meu filho, o remorso caiu, né? Aquele sentimento veio naquele mesmo momento
depois de ter feito aquela situação com meu filho, eu procurei sentar, acalmar meu pensamento e conversar com ele. E mostrar de uma forma diferente que o que eu tinha recebido da minha mãe. Então isso mostra que a gente precisa crescer, que os pais precisam também entender que a gente vem para aprender com os filhos também, né? Que é uma troca mútua. Normalmente a gente diz que a gente aprende até um certo momento com os pais da gente, e depois de um certo momento a gente aprende com nossos filhos também. Não é só a gente que vai ensinar eles. Lógico que isso é uma coisa muito importante, a gente ensinar os filhos, dar limites, né? Mas é muito interessante isso, e como lidamos com pessoas e sempre procuramos abordar esses temas internos de cada um. A gente vê no dia a dia que às vezes as pessoas não têm às vezes não conseguem enxergar, mas muitas pessoas já conseguem vislumbrar essa questão do sentimento, de ver, olhar. Então, como estamos falando, a questão da família são laços importantes, então, que precisamos melhorar a cada dia, vivenciar a cada momento, trazer o conhecimento para os filhos, para aquele ser que está próximo de nós. Os filhos, com o tempo, que conseguem entender também que os pais têm essa dificuldade, como eles têm, os filhos têm que entender que os pais também são homem e mulher e têm direito a erros, né? Como todos nós, e que não são seres que temos uma tendência a ter pensamentos infantis, né? Por estarmos presos em algumas situações da infância, que o pai e a mãe é aquele ser extraordinário, era para ser o herói da nossa vida. Ele é herói até um certo momento. Depois precisamos crescer, nos individualizar, nos amadurecer. Quantas pessoas que vemos no dia a dia que amadurecem na idade, no corpo físico, fica visível o amadurecimento. Mas tem atitudes no dia a dia que, quando você compara as atitudes dessa pessoa com uma criança, são atitudes parecidas, você só troca de elementos, muitas vezes. A criança quer muito ter um carro, um brinquedo. O adulto, quando é homem, quer muito ter um carro, o último carro, o carro mais bonito, que reluz, o mais caro, o que tem o último lançamento do mercado. Não que isso não possa ter, mas será que é necessário? Será que não tem coisas mais importantes? Eu digo isso, mas também tenho minhas dificuldades. Quem não vê um carro, ou homem que gosta, bom, eu gosto mais de tecnologia, de trocar, de melhorar, mas será que é necessário isso? Será que é necessário fazer essa troca? Será que não temos que olhar para coisas dentro de nós que precisamos melhorar, né? Temos que ter cuidado também, que às vezes o excesso de certas atitudes, continuação, pode ser que ele esteja querendo bloquear alguma atitude ou algum sentimento que a gente não quer tomar ciência dele. Por isso que é tão bom a terapia. Se eu pudesse, indicaria para todos, principalmente as pessoas que têm contato com o público. Quer dizer, todos nós temos contato com pessoas, né? Eu acho que todos nós em algum momento precisamos daquela conversa com um profissional, ou tentar diluir certos sentimentos
aprender a administrar certos sentimentos que às vezes não entendemos ou sofremos por eles. Em alguns tipos de abordagens psicológicas, terapêuticas, a gente vê que a família é o centro de todos os acontecimentos. Ou seja, tudo isso que falamos antes, onde o Evangelho nos mostra que a gente precisa da família para crescer, para nos dar esse apoio, para nos dar esse crescimento. A ciência, a psicologia, as terapias existentes hoje, o rol de terapias que temos, que de todo tipo de abordagem, ele nos mostra que muita coisa está ligada ao pai e à mãe. Doenças, sintomas, né? Trabalhamos com uma abordagem onde a família é o centro da atenção. Então nos mostra que muitas vezes não conseguimos ir para a vida, não conseguimos fazer a nossa família, não conseguimos ter aquele emprego, continuamos tendo doenças, dificuldades, porque ainda estamos presos à nossa família de origem. Ou seja, onde o Evangelho nos mostra que a família é o importante, é aquele laço que nos une para nos dar todas os crescimentos que precisamos. Muitas vezes já escutei de amigos que dizem: tudo que eu consegui aprender e melhorar na minha família, fora dela parece que fica tão fácil. Em outro momento parecia diferente, né? Essas pessoas dizem: parecia diferente, quando eu não tinha consciência que precisaria eu enxergar algumas coisas na minha família. Parecia que eu era diferente, eu não conseguia vê-los, eu só conseguia conviver bem com as pessoas de fora. A partir do momento que ele consegue enxergar a família como aquele laço que lhe traz conhecimento ou vivências importantes, quando ele começa a diluir essas dificuldades, fica muito mais fácil na convivência exterior, porque ele fortaleceu dentro dele aqueles laços que estão ali. E é como diz Emmanuel, que os laços familiares, quando não minto, Emmanuel não, quando fala Kardec, né, no Livro dos Espíritos, na questão 775, quando ele diz o que é que aconteceria se os laços de família fossem relaxados, haveria uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, aquela pessoa que não olha para trás, agradece, respeita aqueles entes, que não traz aquelas pessoas para próximo dele, ele se torna cada vez mais egoísta, né? Ele não melhora dentro de si esse ser que está dentro dele, esse espírito que veio ali para crescer, mas que hoje em dia a gente vê a importância. Às vezes algumas pessoas me perguntam: e o que é que eu vou fazer se meu pai e minha mãe já morreu? A gente diz que tem como melhorar isso. Lógico que o que não foi melhorado, o que precisa ser melhorado, em outra encarnação ou outra vivência, vamos melhorar. Deus é misericordioso com todos nós. Isso aprendemos, que vamos ter momentos, várias e várias encarnações,
essa não vai ser a última de nós. Lê da ilusão da pessoa que acha que essa vai ser a última encarnação aqui ou em outro mundo, né? Porque somos espíritos, apenas, eu digo às vezes que eu acho, né, que eu não tenho conhecimento muito, mas que nós somos espíritos, vamos dizer que estamos saindo da infância e indo para a adolescência, aprendendo a crescer, ou seja, começando a querer dar um ar de vida, aprendendo a se situar lógico, eu falo por mim, né? E por alguns que tenham conhecimento. Lógico que hoje em dia a gente sabe que tem espíritos encarnados aqui no mundo, na Terra, que tem muita espiritualidade mais elevada que nós, mas se eles estão aqui é porque precisam também viver isso ou vieram por algum, como diz, não achemos que quem está aqui não precisa crescer algo, precisa. Nem uma minoria que vem aqui com uma missão, como Chico, como Divaldo Franco, mesmo assim passaram por provações e não deixam de passar, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo que Jesus Cristo veio para nos trazer todos os exemplos possíveis. A gente que reclama, tenho carro, tenho casa, tenho comida todo dia, tenho emprego, mas reclamo sempre das coisas. Mas Jesus veio, passou pelas dificuldades, foi crucificado, né? E vivia pregando o amor, e mesmo ali no momento de morte estava bendizendo a todos que estavam fazendo mal a ele, crucificando e fazendo aquilo que fizeram com ele. Então, esses são os exemplos que a gente tem, esses são os exemplos a nossa família. Se, por exemplo, passamos por dificuldades na família, o que é que precisamos? É olhar para trás e agradecer por estarmos aqui. Se tivemos laços difíceis com o pai, com a mãe, com o irmão, com alguém, olhar para eles, mesmo que eles não aceitem, ou que eles não conversem com a gente, é tentar diluir isso que tem dentro de nós. Eu sempre gosto de dizer, diluir isso que tem dentro da nossa razão, para que a razão ela possa vir para o nosso coração, que aqui no coração é onde a gente sente, é onde a gente aprende a viver melhor, aprende a sentir essas melhorias, entender, eu acho, esses sentimentos que Deus nos coloca, mas que a gente tem e que Deus nos dá os acontecimentos, a família, para que possamos ser mais assertivos, melhorar mais e que possamos a partir desse ponto de olhar para trás e vivenciar tudo aquilo que tivemos lá atrás, aqueles seres, aqueles irmãos, aquelas dificuldades que tivemos, que possamos trazer eles, agradecer ao pai, a uma mãe, pela vivência que tivemos, pelo que recebemos dele. Que o que mais importante que recebemos dele, o que foi? A gente pensa, às vezes eu pergunto às pessoas, o que foi de mais importante que você recebeu do seu pai, de sua mãe? Quando a pessoa já tem um certo olhar, fica nítido no rosto,
que muda, que a pessoa diz a vida, eu estar aqui, né? Às vezes algumas não conseguem chegar a isso, às vezes sabem, mas não conseguem trazer. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é essa olhar para trás, respeitar, agradecer e depois olhar para frente. O que é olhar para frente? Agradecer a eles por tudo que tivemos, pelas dificuldades, pelo aprendizado, que alguma coisa eles nos trouxeram de aprendizado, e ir para frente, criar nossos filhos, e com esse aprendizado que tivemos, criar nossos filhos, e com certeza nossos filhos já vamos ter uma base, uma força dentro de nós, uma força que sai daqui e vem para aqui, com mais maturidade ou com mais força, vamos criar nossos filhos. Lógico, se nos pegamos repetindo alguma coisa, que não tenhamos medo. Às vezes no início dá aquela trava, aquele medo, mas conseguimos. Se a gente já enxerga, é olhar e ir para frente, repetir. É como diz, existem equilíbrios que entre os pais e os filhos não podem dar para os pais o que eles tiveram. Que eles tiveram o quê? A vida. Receberam a vida dos pais. Os filhos não têm como dar a vida para os pais. Quantos filhos que a gente vê vendo os pais chegando na dificuldade, próximo à desencarnação, né? E essas pessoas que não têm esse conhecimento da imortalidade da alma ficam desesperadas, né? Ficam querendo, não, eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho, mas meu pai vai sobreviver, eu vou dar mais um tempo de vida para ele. Lendo engano, se aquele como é que se fala? O fluido vital está terminando, está próximo de se acabar, ou já não, aquele corpo já não aceita mais, não tem como sobreviver, né? Não, vai ter momentos que não pode ter toda a tecnologia da medicina, tá aí para mostrar que quando é o dia, pode ter o dinheiro, a medicina que tiver, a alta tecnologia, infelizmente, não temos o controle sobre isso. Então é isso que eu acho que a mensagem que eu quis trazer agora no final é essa, que muitas vezes estamos presos a querer dar essa energia, essa vida a um pai, uma mãe. Sei, isso é normal, de não querer perder esse ente querido, né? O pai, a mãe, o filho, mas que aceitemos, né? Nós, uma doutrina espírita, ou quem tem conhecimento da espiritualidade, porque aqui no YouTube várias pessoas podem assistir, não necessariamente precisa ser espírita. Quem tem um conhecimento, tem quantos católicos que eu conheço que aceitam a questão da espiritualidade. Esses dias estava vendo uma palestra do padre Fábio de Mello, o quanto ele falou sobre espiritualidade, que não tinha a ver com religião, tinha a ver sobre a espiritualidade que tinha dentro dele. Ou seja, é isso. Então, voltando à questão do equilíbrio, os filhos não vão dar a vida para o pai. O que é que os filhos têm que entender? Que aqui, na nossa vivência, nós recebemos do pai aquela vida e vamos levar a vida. Como é que vamos retribuir essa vida? Com os nossos filhos. Agradecemos a vida que temos e vamos constituir a nossa família voltado para os nossos filhos. São eles que vamos retribuir essa energia da família, essa energia que os pais nos deram.
que é tão importante, com tudo isso que vimos, com todo esse conhecimento espírita que nos traz, o Evangelho que nos mostra que os laços de família cada vez mais eles precisam ser melhorados, por mais difícil que eles sejam. Às vezes as pessoas perguntam, não, mas eu tive muita dificuldade com meu pai. Aí eu volto àquela história que eu disse, será que essa pessoa ainda não está presa a algum acontecimento da infância que está aí reclamando, brigando com esse pai e essa mãe? Então, que possamos refletir sobre tudo isso que falamos aqui hoje, que possamos ver tudo isso e entender que precisamos, aqui dentro do nosso coração, diluir certas emoções, certas dificuldades e agradecer a Deus, a espiritualidade, por estarmos aqui e estarmos crescendo como gente, como espírito, principalmente como espírito, porque para mim, eu digo por mim, que hoje fica muito mais fácil quando eu olho para o meu ser, um ser imortal, que está aqui para crescer. Que algumas dificuldades que passamos aqui são dificuldades necessárias, e que hoje pode estar um pouco difícil, mas amanhã eu posso dormir hoje e amanhã eu acordo outra pessoa. E agradecer por esta família que tem, agradecer por esta família terrena, por esta família universal que temos, que todos nós podemos aprender. Então, quando dissemos não discrimine outra pessoa, porque se ela apareceu na sua vida, é porque foi necessário para algum crescimento seu e ela trouxe algo para você que era necessário. Então, que possamos hoje agradecer a espiritualidade por esta oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco. Para mim um pouco difícil estar falando sem ver as pessoas. Eu gosto de ter essa interação, às vezes para ver se está... Mas eu acho que deu para discorrer tudo que queríamos falar e agradecer mais uma vez ao pessoal do Centro Espírita André Luiz, de estarmos aqui hoje na casa, estudando, procurando ajudar da melhor forma possível e agradecer a espiritualidade da Mia por estar sempre conosco, nos intuindo, nos trazendo bons conhecimentos e que possamos, todos os irmãos, agradecer a Deus, agradecer a todos. E agradeço a vocês por esta oportunidade de crescer junto com vocês. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Que assim seja.